Paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 16 de junho. Essa semana é mais curta, né? Uma semana menor. Quinta é feriado, né? Se eu não me engano, e aí acaba que muitos lugares emendam a sexta, então vai ser um final de semana prolongado para alguns. Acaba a semana ficando menor. Mas vamos começar essa segunda-feira com a oração e logo após a palavra de Deus. Vamos orar então? Nosso Deus, Pai amado e bendito, em Tua santa presença entramos mais uma vez para receber a Tua bênção, a Tua palavra, para que o Senhor fale ao nosso coração para esse início de segunda-feira, esse início de dia, a Tua palavra, o Teu fortalecimento, a orientação que vem de Ti, Senhor, para que possamos estar de pé essa segunda-feira. Ó Senhor, Tu que és o nosso Deus, o Deus que abençoa esse dia, o Deus do livramento, o Deus que guarda, o Deus que protege, derrama da Tua graça, meu Pai, abençoe o Teu servo, a Tua serva, o Teu filho, a Tua filha que já entrou na live, já está aqui conosco, aqui às 6 da manhã, aprendendo mais de Ti, aqueles que entrarão durante o dia, que a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu favor, as Tuas misericórdias venham a ser sobre nós. Haja cura, Senhor, dos enfermos, haja libertação dos oprimidos, haja paz nos lares. Senhor, revela a Tua palavra ao nosso coração, faz mais uma vez os Teus sinais. Nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo é o 12. Prisão e livramento de Pedro. Paz, uma soledade. Deus abençoe. Atos capítulo 12. Prisão e livramento de Pedro. Glórias a Deus. O povo de Deus está chegando, já está aí sinalizando que estão presentes nessa segunda-feira. Ainda temos uma segunda-feira fria, né, irmão Reinaldo? Deus abençoe. Mas nós estamos de pé para a glória de Deus. Atos capítulo 12. A paz, irmão Maurício. Atos 12, prisão e livramento de Pedro. Abra sua Bíblia ou acompanhe, fique ligado porque o Senhor vai falar ao nosso coração. Diz a palavra: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João, o Tiago apóstolo. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, os pães ázimos. Você vê que a perseguição, ela acompanha a igreja, né? A perseguição, os levantes. O mundo, ele não vai se agradar da igreja, não é isso, missionário Davi? O mundo não vai se agradar da igreja. Nós não seremos amigos do mundo e nem o mundo amigo de nós. Haverá as perseguições, a igreja ela segue triunfante. Você vê que Herodes, que era o rei, ele perseguia a igreja, ele perseguia os crentes. Não é isso, irmandinha? Irmandinha Teixeira, Deus abençoe. Então a perseguição, ela faz parte. Nós seremos perseguidos, nós seremos odiados, rejeitados. Às vezes você é perseguido no seu trabalho por servir ao Senhor. Muitas das vezes você é perseguido na própria família por servir ao Senhor. Muitas das vezes você vai ser perseguido por vizinhos que não servem a Deus. Mas faz parte a perseguição. Jesus, ele disse: bem-aventurados sois vós, quando perseguidos, injuriados por minha causa. Ou seja,
Eu sei que tem gente que apronta, eu sei que tem gente que arruma briga, dá mau testemunho, e aí tem problema com um monte de gente. Jesus ele está falando daqueles que são perseguidos, são caluniados, odiados por minha causa, diz o Senhor. Bem-aventurados sois vós. Jesus ainda diz, alegrai-vos. Então as perseguições virão, as rejeições, desde o adolescente que serve a Deus, ele vai passar pelas perseguições na família, no colégio, no meio dos seus amigos. O jovem vai passar perseguição no meio dos seus amigos, colegas. O adulto, o irmão, a irmã, também vai passar perseguição. Não é isso, irmão Juan? A perseguição faz parte. A perseguição, ela não vai parar a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. No caso aqui, a gente encontra que o rei Herodes, ele matou a espada um apóstolo, o Tiago, que era irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermentos, pães ázimos, a preparação da Páscoa. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, aprisionou Pedro, entregando Pedro a 4 quaternos de soldado. 4 soldados mais 4, mais 4, mais 4. Uma segurança máxima aonde Pedro ficou, como se fosse um bandido, um criminoso, né? Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então estava Pedro preso, aguardando a Páscoa passar para ser morto, porque o rei Herodes viu que aquilo agradou os judeus, os religiosos, os fariseus, os odiosos, os que odiavam o evangelho. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas aqui está o detalhe para nós. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui está um dos segredos de você obter a vitória, irmã Ana Paula. Aqui está um dos segredos para você ver resposta de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Aqui está o segredo de você ver a porta aberta, a cura, a libertação dos teus, a mudança que você espera. Aqui está o segredo, e o segredo era: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha a importância da oração. Olha a importância de você orar de manhã, orar de tarde, orar de noite, orar em todo tempo. Tem gente que ora de madrugada. Orar pelos seus, orar pela sua família, orar pelos seus filhos, orar pelo dia de amanhã para que Deus venha cortar todo mal, todo laço, todo espírito maligno que tentar contra a tua vida. Orar contra os assaltos, contra os roubos, orar contra os acidentes, orar contra os divórcios, as separações, orar contra o mal nas nossas crianças, para que elas não venham passar pelos abusos, orar para Deus libertar o filho, a filha, orar para Deus tocar naquele coração de pedra e transformar num coração de carne. Estava lá Pedro preso e a igreja, de contínuo, ela orava. Não é isso, irmã Cláudia Barcelos? Irmã Bete Silveira? A importância da constância na oração, de uma oração contínua.
Eu não posso orar hoje e orar só semana que vem. Jesus ele vai falar em Lucas 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que ele clamam dia e noite. Então é orar de manhã, irmã Gabriela, orar de tarde, irmã Bete, orar à noite, missionário Davi, orar em todo tempo. O apóstolo Paulo ele vai dizer orai sem cessar. Então a igreja orava. Tiago tinha morrido, a igreja não aparece em cena. Agora Pedro está preso e a igreja entra em cena. Aparece aqui, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6, Atos 12, versículo 6. E quando Herodes, que era o rei, estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Pedro estava algemado ali, amarrado, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Aleluia! Olha o sobrenatural agindo. Olha o sobrenatural agindo, gente. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tá vendo, irmã Sandra? O sobreveio, gente. O sobrenatural existe. Se você orar, Deus vai enviar o anjo dele. Tem anjos para trabalhar para o povo de Deus. Às vezes você acha que está sozinho. Às vezes você acha que não tem ninguém para te defender, que não tem ninguém por você. Olhando aos olhos humanos, você não vê saída, não vê ajuda, mas aos olhos espirituais há anjos ao nosso redor. Há anjos com quem ora. Não mexe com quem ora. Não mexe, se as pessoas soubessem o que é se levantar contra quem ora, contra quem busca, porque há anjos ao nosso favor. Deus envia os seus anjos ao nosso dispor. Os anjos são espíritos ministradores. Tem anjos aqui agora comigo. Tem anjos aí contigo? Quem tem anjos aí do seu lado? Amém? Tem anjos aí na sua casa? Tem anjos contigo aí no teu caminhar? Você que está fazendo uma caminhada agora? Tem anjos aí contigo? Você que já está no trânsito indo trabalhar? Tem anjos aí contigo? Você que está se arrumando para ir para o colégio, para ir para o trabalho, para levar o filho, a filha? Tem anjos aí contigo? Você que está aí no seu serviço? Glória a Deus, né? Os anjos estão conosco. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na tua casa. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra do mal. Glória a Deus, tem anjos conosco. Muita gente acha que estamos sozinhos, mas tem anjos aqui. Deus enviou o anjo, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha a facilidade que o anjo tem, hein? Pedro não conseguia soltar as cadeias, mas só na fala do anjo as cadeias caíram no chão. Olha a importância da oração. Tem muita coisa que nós não temos força de resolver, mas o anjo do Senhor vem e Deus nos dá a vitória. O anjo do Senhor vem e Deus nos concede o milagre. Através de quê? Da oração. O crente que ora, ele é um vencedor. O crente que ora, o diabo perde. O crente de oração, o inimigo não suporta. Um crente de oração, os demônios não conseguem vencê-lo. E ali o anjo disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Está vendo, irmã Soledade, irmão Maurício, irmã Gabriela, missionário Davi? Está vendo aqui, amados? Está
vendo aqui, irmã Cláudia, irmã Ana Paula. Está vendo aqui? Glória a Deus. Irmã Sandra Vieira. Irmã Beth. Olha o que Deus está falando conosco nessa manhã. Mandinha Teixeira, irmão Juan. Olha como é que o Senhor está fazendo coisas grandes aqui na nossa manhã, irmão Maurício. Irmão Reinaldo, olha o que o Senhor está revelando para nós aqui. Coisas extraordinárias. Olha como o Senhor está falando. Glória a Deus. Deus está falando conosco aqui. Tem anjos. Tem anjos. E o anjo disse: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia, Pedro não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Veja quando Deus ele opera. Deus envia o anjo. Pedro não teve dificuldade com relação às correntes. Pedro não teve dificuldade com um portão de ferro. E o portão se abre sozinho quando você descobre o poder que tem a oração do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você descobre a importância do joelho dobrado, a importância de buscar o Senhor, a importância da intercessão, a importância da busca, a importância da santificação, a importância de se consagrar ao Senhor, de no seu serviço, na sua casa, de ser um Daniel, 3 vezes por dia, você está ali, Senhor, 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 Tu és poderoso, e ali você fala, ali você ora, ali você chora, ali você busca a face do Senhor. Nós vivemos dias onde os crentes não oram mais, nós vivemos dias onde as igrejas não oram mais, nós vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, onde os pregadores não oram mais, onde os adolescentes não oram mais, os jovens não oram mais, os casados e solteiros não oram mais. Nós vivemos dias difíceis onde os obreiros não oram mais, igrejas sem unção, igreja com emoção apenas, muitas igrejas fazendo barulhos, mas sem unção, pregações que não tocam, pregações que não falam mais de pecado, pregações que não falam mais de oração, pregação que não falam mais de santificação. Nós vivemos dias difíceis. Não é isso, irmão Vinícius? Deus abençoe, irmã Ana Paula, Maurício, irmã Cláudia, irmã Soledade. Por isso que você que está aqui é preciso investir na oração. Você que está aqui conosco, olha o que o anjo faz quando a igreja ora. Uma igreja que não ora, está lá Tiago morrendo, está lá o apóstolo morto, mas quando Pedro foi preso, a igreja entrou em oração. Quantas pessoas da nossa família vão ser salvas se orarmos, mas quantas vão para o inferno porque falta oração naquela família? Quantas pessoas que estão indo sem salvação porque a família não ora, porque não tem um intercessor? Quantas causas deixam de ser respondidas porque não tem um intercessor? E quantas causas são atendidas porque há um intercessor? Quantos parentes vão para o inferno porque não tem um intercessor? E quantas famílias vão entrar no céu porque tem um intercessor? Que você seja esse intercessor, como a igreja que estava ali orando continuamente. Não seja um crente de oração só de domingo. Tem muitos que só lembram de Deus no domingo e como religiosos vão à igreja, mas não oram agora como nós estamos aqui numa segunda-feira.
não leem a Bíblia na segunda-feira, não oram na terça, não oram na quarta, não jejuam, não santificam a sua vida, vivem desligados. Por isso que você tem a grande missão de ser essa bênção. Você tem a grande missão de estar em oração. Você tem a grande missão de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor. Você que está aqui nessa live, levantando às 6 da manhã, você é a coluna da sua família. Você é a coluna do seu grupo aí. Você não espere deles nada não, seja o que ora. Não espere deles que busquem a Deus, não, busque a Deus você. Não espere deles não, espere em Deus. Entregue ao Senhor a sua casa, entregue ao Senhor os seus filhos, entregue ao Senhor os seus vizinhos, entregue ao Senhor a sua família. Ore por eles, clame a Deus por eles, e você verá o anjo do Senhor fazendo uma grande obra. Cadeias vão cair, prisões vão cair, depressões vão sair, tristezas vão sair, os afastados voltarão, os caídos o Senhor vai levantar, o que não se converteu, Deus vai tocar no coração, porque o anjo do Senhor, ele vai fazer essa obra na vida daqueles que oram, na vida daqueles que jejuam, na vida daqueles que clamam. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e ali naquela prisão fez aquela obra. Pedro achou que era uma visão, mas depois ele viu que realmente estava do lado de fora daquele presídio, estava do lado de fora daquela prisão. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei, versículo 11, Atos 12, 11. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor, quem foi que enviou o anjo, gente? O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. O Senhor vai enviar o anjo, mas Deus só vai enviar o anjo, irmã Edna. Deus só vai enviar o anjo, irmã Cláudia. Deus só vai enviar o anjo, irmã Ana Paula, irmão Maurício. Deus só vai enviar o anjo se a igreja orar. O Senhor quer fazer milagres, mas Ele só vai fazer se nós orarmos. O Senhor quer libertar a nossa família, mas Ele só vai libertar se tiver oração. O Senhor, Ele vai abrir as portas, mas Ele só vai abrir as portas se tiver um intercessor. O Senhor é quem opera, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem transforma, mas Ele precisa de ser acionado através da oração. Sem oração, Deus não vai fazer nada. Sem oração, o anjo não vai fazer nada. O diabo sabe disso, por isso que ele desvia os crentes da oração. O diabo desvia as pessoas de buscar. O diabo tira as pessoas da oração. Por isso que eu digo, vivemos dias onde as pessoas estão cuidando da sua vida. Elas já levantam, vão estudar, vão trabalhar, vão viver a sua vida, vivem como ímpios, vivem desligados, vivem com uma vida sem compromisso com Deus, em nenhum momento do seu dia, são religiosos, oram até ao acordar, oram até na alimentação, oram até na hora de dormir, mas são religiosos, passam um dia desligado, não santificam a sua vida, não se separam, não separam as conversas, não têm uma vigilância durante o dia, não dobram o joelho durante o dia, não meditam na Bíblia durante o dia, são religiosos. Domingo estão lá com a mão levantada, dizendo que amam o Senhor, que querem mais de Deus, que creem no Senhor, mas passam a semana desligada, passam a semana fria, passam a semana sem adoração, passam a semana sem dar glória a Deus, passam a semana sem clamar o nome do Senhor, passam a semana sem santificação. Por isso que Deus não vai fazer nada na vida deles. Por isso que não tem anjo para fazer nada. Não tem anjo para operar. Não tem anjo para estar com ele. Não tem anjo para estar com ela. Mas você que teme ao Senhor, a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Estava aqui Pedro dizendo, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes.
Pedro ia ser morto. Pedro não estava sendo apenas preso para cumprir uma pena. Pedro ia ser morto. A cabeça dele ia ser arrancada. Mas Deus enviou o seu anjo, porque a igreja estava de contínuo em oração. Você tem orado, você tem clamado o Senhor, você tem buscado a face do Senhor. Só assim para você ter grandes respostas da parte de Deus. Você quer ver o seu trabalho sendo próspero, você quer Deus honrando o seu serviço, você quer Deus operando aonde você chegar, você quer ver Deus abençoando o seu setor, você quer ver Deus libertando a sua casa, você quer Deus abrindo portas na tua vida, você quer ver Deus curando, você quer resposta de Deus, você quer ver o anjo do Senhor, então vai orar, vai buscar a face do Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não é uma oração miojo que vai resolver, não é uma oraçãozinha, oração quando acorda, toma o meu dia em tuas mãos, não é uma oração do almoço, da refeição, não é uma oração na hora de deitar, é uma vida de oração, é constante oração, é você estar trabalhando e você estar ali ligado com Deus, é você estar arrumando a casa e você estar ali ligado com Deus, falando com Deus, é você fazendo uma academia, um serviço, uma viagem, um passeio e você está ligado com Deus. É você estudando e você está ali, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu estás aqui nesse lugar. E parando durante o dia como Daniel. 3 vezes ao dia Daniel parava e buscava ao Senhor. Não tem leão que resista, não tem ameaças que resistam, não tem invejosos que resistam, não tem perseguição que resista a um homem de oração, a uma mulher de oração. E o Pedro então disse, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha só, muitos estavam reunidos e oravam. Olha a importância da oração. Hoje não há mais reuniões de oração, porque o povo não vem. O povo não quer orar. O povo não quer buscar. O povo não quer se reunir para orar mais. Se não tiver um movimento para o povo ir para a igreja, se não tiver um cantor de fora para ir na igreja, se não tiver um pregador estrela para ir na igreja, muitos não querem ir à igreja, porque eles desaprenderam a orar, ou nunca aprenderam a orar. Hoje os crentes têm que ser chamados para ir para o culto, convidados para ir para o culto, quando era para ter o desejo de estar na igreja, era para ter o desejo de chegar e dobrar o joelho e falar com Deus, era para ter o desejo da pessoa chegar. Hoje tem que convidar os obreiros para virem para a igreja. Hoje tem que convidar os crentes antigos para virem para a igreja. Hoje tem que se pedir os pais, por favor, tragam seus filhos para a igreja. Olha o nível que nós chegamos. Sabe o que é isso? Falta de vida de oração. Porque uma pessoa que tem vida de oração, ela não precisa ser chamada para a igreja. Ela está na igreja. Uma pessoa que tem vida de oração pode contar com ela para a obra, pode contar com ele para o serviço, pode contar com ele, está ali de pé, está ali disponível, ele trabalha, mas está na igreja, ele estuda, mas está na igreja, ele faz faculdade, mas está na igreja, ele tem o seu serviço, mas está na igreja. Aqueles que não oram, eles entram para a faculdade e se esquecem da igreja. Aqueles que não oram, eles começam a trabalhar numa empresa e não vêm mais para a igreja. Aqueles que não oram, qualquer dificuldade, eles saem da igreja. Qualquer probleminha, entregam o cargo, entregam o serviço, entregam as coisas. Não querem mais ajudar, não querem mais cooperar porque não são de oração. Aqueles que são de oração, eles vencem as batalhas. Aqueles que são de oração, eles não recuam, não retrocedem. Aqueles que são de oração, o inimigo ele passa mal. Aqueles que são de oração, o inimigo bate em retirada. Aqueles que são de oração, os demônios eles somem e desaparecem. Porque aqueles que são de oração têm anjos do seu lado, tem anjos guardando, tem anjos trabalhando. Você é um só,
mas tem anjos indo para um lado, tem anjo te guardando, tem anjo na tua retaguarda, tem anjo no trânsito quando você está no trânsito, tem anjo quando você pega o BRT, pega o ônibus, o metrô, o Uber, tem anjos quando você faz sua caminhada, tem anjos contigo, e o diabo ele perde, o inimigo fica envergonhado na vida daquele que é de oração. Diga glória a Deus. Amém, amados? Eu não vou me estender aqui para a gente poder orar agora, mas você sabe o fim da história, alguns conhecem o fim da história, que a igreja estava lá em oração e o povo achou até que era um fantasma, né? Quando aquela menina vai dizer que Pedro estava na porta e eles não acreditaram. A Rod viu Pedro e não acreditou, e nem o povo acreditou. Mas depois o povo viu que realmente a oração, Deus atendeu. Você está orando, você está clamando, Deus vai atender a sua oração, irmã Maria Aparecida, irmão Maurício, irmã Ana, irmã Ana Paula, irmã Gabriela, missionário Davi, irmã Cláudia. Deus, ele vai ouvir, irmã Valéria, a sua oração. Irmã Sandra, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a sua oração. Não desista, não pare de orar, continue orando, as resistências vão cair, a sua casa vai ser liberta, Deus vai restituir, Deus é poderoso para restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Deus há de restituir coisas grandes na sua vida, e o inimigo, como ele tenta, hein, para o crente não orar. Poucos são os que oram hoje. E você que está aqui ao vivo e os que vão assistir aí no gravado estão recebendo uma revelação da parte de Deus. Revelação, essa palavra é uma revelação da parte de Deus. Deus está te ensinando nessa manhã o segredo desse milagre que você tanto pede. O segredo desse milagre que você tanto pede. Senhor, até quando? E Deus está te dando aqui a resposta. Você vai ter resposta na oração. O Senhor vai enviar o anjo dele e vai resolver essa causa. Ele vai enviar o anjo dele, porque não tinha cadeia certa para o anjo. Não tinha rei Herodes para segurar o anjo. Não tinha 16 soldados para segurar o anjo, que estava lá, 4 quartenários de soldados. Grades e mais grades, algemas e mais algemas, mas quando Deus envia o anjo, ele responde, não há impossíveis para Deus. E nós vamos orar nesse momento. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, como tu és maravilhoso, meu Pai, como a tua palavra é a verdade. Ah, Senhor, quantos estão desapercebidos de que o Senhor envia anjos, meu Pai. Quantos crentes, meu Deus, acham que isso aqui é até uma mentira, uma história, uma palavra humana, uma palavra fictícia, uma história, uma parábola contada. Mas, Senhor, é a mais pura verdade, que tem anjos conosco. Nós não estamos sozinhos nessa terra. Tem anjos que o Senhor envia, espíritos ministradores, tem anjos, Senhor, guardando. Ah, Senhor, quantos livramentos o Senhor dá e são os teus anjos ali trabalhando. Meu Deus, quantos escapes o Senhor dá. Éramos para ser assaltados e nem sabemos que o Senhor livrou do assalto. Éramos para estar mortos por conta de um acidente, nem sabemos, mas o Senhor livrou de acidente. Éramos, meu Deus, para estar já perecidos, mas o Senhor enviou o seu anjo, e tantas causas, fora aquelas situações que a gente vê o Senhor operando. Senhor, libera do teu anjo, meu Pai, nessa hora, para nos dar resposta nesse dia. Envia os teus anjos conosco, Senhor, a tua serva, o teu servo que está aqui orando, está clamando comigo nesse momento. Envia o anjo, Senhor, com aquele filho que vai estudar. Envia o teu anjo com aquela filha que vai estudar, aquela filha que foi trabalhar. Envia o teu anjo ali, Senhor, naquele serviço. Envia o teu anjo junto daquela moto.
envia o teu anjo junto daquela bicicleta, envia o teu anjo junto daquele automóvel, envia o teu anjo, Senhor, junto daquele que vai pegar o trem, que vai pegar o BRT, o metrô, Senhor, que vai pegar a Avenida Brasil, envia o teu anjo ali, Senhor, aqueles que vão para o lado da Central do Brasil, aqueles outros que vão para o lado, Senhor, da região dos lagos, aqueles outros que vão para o lado ali da Costa Verde, ou para Santa Cruz, para o lado de Campo Grande. Senhor, guarda, meu Deus, envia o teu anjo aonde vai o teu filho, a tua filha, aquele filho, aquela filha que vai estudar naquele colégio, naquele curso, naquela faculdade. Senhor, envia o teu anjo, Senhor, vai cortando todo o laço, vai cortando toda a investida do mal, toda tentativa de assalto, de roubo, de furto, de crime, de assassinato, de tragédia, de tentativa contra, Senhor, os nossos. Senhor, envia o teu anjo com as nossas crianças, meu Pai, indefesas, inocentes, que não sabem nem se defender, mas o teu anjo está ali com a espada de fogo nas mãos. Senhor, guarda os casados, guarda os solteiros, guarda o marido da tua filha, Senhor, guarda a esposa do teu servo, guarda ali, Senhor, aquele sobrinho, aquela sobrinha, guarda aquele chefe da casa, aquele pai, aquela mãe, guarda, Senhor, a nossa igreja, o teu povo. Senhor, nós declaramos que hoje o Senhor vai enviar o anjo ali também naquele culto. Hoje os teus anjos vão estar ali, Senhor, cortando laços, desembaraçando situações. Hoje os teus anjos vão estar ali, Senhor, meu Deus, respondendo causas nesse culto. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui orando, Senhor, mas nós vamos fazer várias orações durante o dia. Senhor, se Daniel orava 3 vezes, o teu povo vai orar 10. Se Daniel orava 3 vezes, o teu povo vai orar pelo menos o dobro. Senhor, toma em tuas mãos a oração do jovem, a oração do adolescente, a oração do casado e do solteiro, a oração do obreiro. Senhor, nós oramos, meu Pai. Senhor, fazemos aqui essa pequena oração, essa pequenina oração, meu Pai, mas ainda hoje o teu povo vai dobrar o joelho. Aqueles que podem dobrar o joelho, eles vão dobrar o joelho. Quem não pode vai orar sentado, mas nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir para o Senhor enviar o anjo. Envia, Senhor, envia o anjo no meio daqueles papéis, no meio dos fóruns, dos pedidos, das causas. Envia o teu anjo, Senhor, e dá vitória à tua igreja. Vai tirando o embaraço do serviço de hoje, vai tirando toda a distração que o diabo tenta colocar para atrapalhar, todo impedimento, Senhor, para atrapalhar, vai cortando agora, vai desfazendo todo o laço de inveja, de feitiçaria, de macumbaria, toda seta, toda palavra negativa, toda palavra de derrota contra nós, seja cancelada agora. Senhor, envia os teus anjos na nossa caminhada. Envia os teus anjos nesse dia de segunda-feira, meu Pai. Aonde chegarmos, os teus anjos venham chegar conosco. A quem levantarmos as mãos, os teus anjos estejam conosco. Ao cumprimentarmos alguém, os teus anjos estejam conosco. Na chegada e na saída. Ah, meu Pai, os teus anjos estejam conosco. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, e só quem crê, diga amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que maravilha, gente. Glória a Deus. Tem anjos aí contigo, amém? Tem anjos aqui conosco. O anjo do Senhor está aqui conosco. E quando a gente sair já, tem gente que já saiu, tem gente que está me ouvindo no trânsito, no trabalho, pode ficar em paz, que tem anjos contigo. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Nenhuma inveja, macumbaria te atingirá. Nenhum mal te atingirá. Você vai sair em paz. Não fique preocupado com as notícias. Não fique preocupado com o governo. Não fique preocupado com os homens. Confia no Senhor, porque tem anjos trabalhando ao nosso redor. Glória a Deus, que privilégio, hein? Tem anjos do Senhor conosco. E à noite estaremos ali naquele grande culto. Eu não vou te convidar porque você é crente, mas eu peço que você convide os ímpios, convide o vizinho,
Convide os enfermos, oprimidos, e estaremos juntos dando glória a Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seus estudos, seus trabalhos, seus negócios. Deus abençoe sua caminhada de hoje. E às 19 horas estaremos ali adorando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até logo mais.